Fala pessoal, vamos usar aqui um recurso simples, usando o Quick Smoke, que é o efeito de fogo e fumaça, para gerar um texto de forma ardente na área espacial. Para isso nós vamos precisar também utilizar um complemento, que é um objeto que não vem ativo aí junto ao Blender 3D, e que para ativá-lo, nós vamos ter que vir aqui no menu superior, em File, selecionar a opção User Preference, e com a janela User Preference aberta, nós vamos clicar em Add-ons. Para nós selecionarmos o complemento que desejamos, vamos clicar aqui na lupinha e escrever a palavra em inglês curve. Veja que entre os add-ons nós temos aqui o add-on do tipo curva, que é o ADD Curve, Simplify Curves. Se o seu não tiver selecionado, basta você selecionar essa caixa da direita e salvar aqui Save Use Settings e vocês passam a usá-lo sempre que inicializar o programa. E clicar aqui fora, está feito. Bem, como é que a gente pode fazer aí o recurso desejado? Nós vamos inicialmente tirar o cubo da área, selecionando com o botão direito, tecla X, Delete. Vamos adicionar aqui primeiro, com Shift A, uma mesh do tipo UV Sphere. Esse vai ser o nosso objeto, que vai escrever aí o texto que nós queremos. Vamos dar o S de escala para diminuí-lo bem. E com esse objeto aqui bem pequenininho, nós vamos aproveitar para adicionar um objeto do tipo Bezier Curve. Shift A, Curve, podemos escolher o Bezier ou o círculo. Vamos escolher o círculo aqui. Por que isso, Luciano? Repare, quando nós clicamos aqui em Create, no modo objeto, vocês vão ver que agora, quando nós adicionamos o complemento, existe uma ferramenta aqui chamada Draw Curve. No modo objeto, ela vai estar de forma inativa. Veja que ela está com uma cor clara. Clicando aqui não vai dar em nada, tá? Mas quando nós entramos no modo Edit Mode, essa ferramenta, se nós clicarmos em Create, ela vai estar ativa, podemos desenhar. Se nós não tivéssemos colocado esse objeto Bezier Círculo, essa ferramenta não iria estar ativa aqui no momento que nós iniciássemos. Então, apenas para usar a ferramenta, nós temos que colocar qualquer curva aqui Bezier para tal. E vamos aproveitar, com esse Bezier Círculo daqui selecionado, vamos usar o X e vamos deletar os segmentos, ou seja, tiramos ele da área de trabalho, mas a ferramenta de desenho continua funcionando. Vamos mudar a nossa visão de frente. Então nós vamos vir aqui na guia View Front. Para melhorar mais ainda, vamos usar, em vez de perspectiva, um modo ortográfico, que é a visão de dois planos. View, e vamos clicar nessa opção aqui, Perspective Ortho. Podemos usar a tecla 5 do teclado numérico. Veja que na visão de dois planos, eu tenho agora a esfera e eu posso usar a ferramenta Draw Curve aqui no modo Edit Mode. E eu vou usar a ferramenta com o mouse para escrever aqui um texto, pode ser uma assinatura, um caractere, uma palavra que vocês queiram. Então eu vou aqui, Draw Curve, e vou escrever, veja que surgiu um pincelzinho. Com esse pincel e o botão esquerdo do mouse pressionado, com ele pressionado arrastando, eu começo a fazer o desenho das curvas que eu quero aqui na área. E nesse caso eu vou desenhar uma assinatura aqui qualquer, vamos ver, palavra fácil. Vou botar aqui Ana. Legal. Com a assinatura feita, nós vamos voltar para o modo Object Mode. Repare que essa assinatura ela está no formato de curva, tá? E agora precisamos fazer o nosso objeto esférico, fazer o desenho da assinatura, ou seja, seguir o caminho dessa assinatura. Ele está muito grande aqui, vamos selecioná-lo com o botão direito, vamos usar o S para diminuir mais ainda. E com ele selecionado, nós vamos aplicar um recurso de restrição, vindo aqui na barra de propriedades, clicando no ícone em forma de uma correntinha, que são as restrições, que são os constraints. Selecionando aqui o ADD Object Constraint, nós vamos selecionar essa opção Follow Path. Na última coluna aqui, Follow Path adicionado, veja que eu tenho as propriedades do Follow Path. Ele tem uma cor rosada, isso ele pede um alvo para poder fazer o efeito. E o alvo aqui quem é? Vai ser o nosso Bezier Círculo, que é a assinatura que nós criamos. Então vamos vir nessa caixinha, clicar com o botão esquerdo e escolher o Bezier Círculo. Veja que a bolinha ela sai do centro e vem para a ponta do texto. E para criar o caminho, como se essa esfera estivesse assinando,
nós vamos selecionar essa opção Follow Curve, que significa siga a curva, e vamos clicar nessa opção Animate Path, ou seja, vamos animar o caminho. Clicando aqui, basta agora a gente usar o Alt A ou aqui na janela Timeline, clicar no Player, vocês vão ver a bolinha seguindo ó, aquela assinatura que nós fizemos. Bem, para gerar o efeito do fogo que nós precisamos, eu vou utilizar os recursos de partículas. E para adicionar um recurso de partícula aqui na esfera selecionada, nós vamos na barra de propriedades, vir aqui no ícone que representa 4 estrelinhas, que são as partículas. Veja que eu não tenho nenhum sistema aplicado. Vamos clicar em New. O programa, por padrão, já coloca o nome aqui, Particle System. Vamos mudar isso aqui, vamos botar aqui, ó, assinatura. Vamos dar o Enter. Esse vai ser o nome do nosso sistema de partículas que nós aplicamos à esfera. Se dermos a animação, vocês vão ver que a esfera ela começa a andar, mas começa a emitir um monte de partículas aqui na área. Vamos só alterar essa quantidade de partículas, em vez de 1000, nós vamos vir aqui na guia Emission, e Number, nós vamos usar o valor 15.000. Não usem valor muito alto não, para não ficar pesado. Vamos ver que agora, quando eu emitir, vai sair mais partículas aqui no caminho. Bem, essas partículas estão caindo, eu não quero isso, então eu vou rolar essa barra de rolagem das propriedades de partículas e vou buscar uma guia chamada Field Weight, são os campos de força. Rolando mais aqui, vocês vão ver que eu tenho as propriedades aplicadas, entre elas eu tenho Gravity, que é a gravidade. Eu vou clicar na caixinha e vou usar o valor 0, Enter. Pronto, as partículas não caem, elas vão seguindo o caminho, mas se espalham. Eu não quero que elas espalhem, eu quero que elas fiquem fixas no caminho. Então eu venho na barra de rolagem das partículas e vou na guia chamada Velocity, que é a velocidade dessas partículas. Nessa opção Emitter Geometria, eu vou diminuir esse valor normal para 0. O que é que acontece? Quando eu dou a animação agora, as partículas ficam fixas na assinatura. Porém, elas começam a sumir. Por que estão sumindo? Porque aqui em Lifetime, na guia Render, eu estou utilizando apenas 50 frames como o tempo de vida das partículas, ou seja, quanto tempo eu vou visualizar aqui na área de trabalho. Então eu vou precisar mudar esse lifetime aqui, vamos deixar aqui 300, Enter. Vejam que agora, se eu fizer a animação novamente, eu tenho mais tempo para enxergá-la e ela forma justamente a assinatura que nós fizemos. Até aí tudo bem, voltando ao passo zero, quero lembrar vocês que quando eu for fazer esse recurso aqui, quando eu der o render, ou render image, que é o F12, vocês vão ver que o efeito ele cria esse facho luminoso. Eu preciso tirar isso aqui da esfera. Para tirá-lo, eu vou voltar ao zero, com ela selecionada, aproveitando as propriedades de partículas. Eu vou vir aqui nas propriedades denominada render. Notem que eu estou utilizando aqui o facho luminoso, que é o halo. Então eu vou mudar de halo para none. Então agora ele não vai mais emitir o facho luminoso. Mas eu preciso fazer o efeito que eu quero aqui, que é o efeito do Quick Smoke, criando um texto ardente aqui na área. E para isso, com a esfera selecionada, eu vou adicionar um efeito rápido, clicando em Object aqui embaixo, a opção Quick Effects, que são efeitos rápidos, o Quick Smoke. Veja que o Quick Smoke ele é adicionado e ele cria dois objetos. O primeiro é essa área, que é esse cubo. Ele está no modo de frente, mas é um cubo na verdade. E é aqui nessa área que o fogo, fumaça, irá ser registrado no efeito. Vamos aumentá-lo para que ele tome todo o corpo do texto. SX. Vamos encostar o cursor no seu manipulador. Vamos dar um SZ, que ele se espalha até esse ponto. Vamos deixá-lo aqui de forma que fique interessante, tá? Então, com o objeto domínio, notem que se eu vier aqui na guia de partículas, o próprio WikiFX já criou um smoke do tipo domain, que é o domínio. E também, selecionando a esfera, vocês notem que ele criou um smoke do tipo flow, que é o fluxo. Ou seja, esse é o objeto que vai gerar o efeito de fogo ou fumaça. Entre os flow type que eu tenho aqui, que é o tipo de fluxo, eu tenho, vamos só selecionar o domínio, trazer um pouquinho cá para cima. Eu quero que o objeto ele gere o efeito de fogo. Então eu vou vir aqui, selecionar a esfera e vou mudar de smoke, que é fumaça, para fire. Eu
posso usar também fogo e fumaça, tá? Então, usando Fire, tá vendo? Ele começa a fazer essa geração aí, em vez de fumaça, ele gera um fogo. Mas notem que esse fogo, ele se movimenta a partir do momento em que a esfera se movimenta. Eu não quero isso, eu quero que ele siga justamente a assinatura, como se a assinatura estivesse sendo feita de forma de fogo. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou usar aqueles efeitos de sistema de partícula que eu apliquei à esfera. Então, com o objeto esférico, que é o fluxo selecionado, nós vamos vir aqui, ó, e vamos ver que ele está como flow. Nós mudamos para file, mas aqui em flow source, que é a fonte de fluxo, nós vamos mudar de mesh para o sistema de partículas que nós aplicamos ao objeto. Lembra que nós demos um nome àquele sistema que nós aplicamos? Então nós vamos clicar nessa caixinha aqui, Particle System, e vamos escolher, ó, a assinatura. Veja que agora, quando eu der a animação, o objeto ele começa a escrever em fogo a palavra que nós digitamos aqui na área espacial. Temos agora que configurar a densidade da chama e o tempo para fazer com que a assinatura saia legal. Então vamos aqui voltar, selecionar inicialmente aqui o objeto fluxo, que é a esfera. Com ela selecionada, nós vamos vir aqui nas propriedades físicas. Veja que eu tenho essa opção chamada Flame Rate, que significa a taxa de chama. Está muito alta. Vamos usar aqui um valor 0,2. Enter. Vamos ver como é que vai sair agora. Ó. Sair numa taxa menor. Ok? Vamos selecionar, dessa vez também, o efeito Domain, que é o ambiente. Eu estou utilizando aqui, nessa opção Behavior, o temp diff no valor de 0,1. Vamos deixá-la aqui em 0,011. Nós vamos precisar, nesse momento, então, melhorar também a resolução de visualização desse efeito de fogo. Veja que eu estou utilizando o Resolution aqui com 32 divisões. Minha máquina é uma máquina que tem aqui uma memória boa, mas não tem uma placa gráfica interessante. Então eu vou usar no máximo aqui 120 para o efeito. Tá? Se vocês tiverem uma máquina básica, evitem usar esse valor aqui alto. Use no máximo aí 96, tá ok? E vocês vão ver que a resolução agora, quando eu der o efeito de fogo, vai ser uma resolução bem mais interessante. Esse processo lento decorre justamente da minha máquina, que apesar de ter 8 GB, tem uma placa gráfica razoável. Então o efeito sai um pouco mais lento. Apenas para melhorar essa velocidade no efeito, o que nós podemos fazer é o seguinte: a gente vem aqui rolar a barra de rolagem e utilizar no domain essa opção Smoke Adaptive Domain selecionada. Ele vai criar um domínio segundo aqui, e esse domínio faz com que o efeito ocorra de forma mais rápida durante o procedimento. Bem, com esse fato aqui, nós já temos a nossa assinatura feita. Vamos posicionar a nossa câmera de frente para o texto que nós estamos olhando, e a gente pode fazer da seguinte forma: com o cursor na área, clicar a barra de espaço e vamos digitar a palavra em inglês Align Camera to View. Com isso eu tenho essa opção aqui nessa caixa de menu. Eu posso usar também o atalho Ctrl Alt 0, clicando eu vou colocar a câmera de frente. E aqui eu posso ajustar a área espacial, fazendo com que o texto fique centralizado. Agora, para melhorar mais ainda a nossa visualização, eu vou selecionar a lente da câmera e aqui na barra de propriedade, vejam que eu tenho um ícone de câmera, que são as configurações da câmera que eu selecionei. Eu vou clicar nele e em vez de modo de perspectiva, eu vou usar a câmera no modo ortográfico. Vou selecionar com o botão esquerdo. Aqui eu vou ter que fazer uns ajustes para afastar um pouquinho mais esse texto. Então, eu vou nessa opção ortográfica Scale, que é a escala ortográfica, pressionar o botão esquerdo do mouse e vou arrastar o mouse para a direita, para afastar um pouquinho o texto aqui da nossa visão. Um detalhe, pessoal, esse fundo, no momento que nós dermos a renderização, ele vai sair numa cor cinza. Então nós precisamos vir aqui no ambiente, que é o ícone em forma de um mundo, e na opção World nós vamos selecionar o Paper Sky, vamos clicar em Horizon Color e vamos puxar essa taja direita aqui nesse pontinho com o cursor sobre ela, bem para a parte inferior, deixando a cor preta. Se dermos a renderização agora com o F12 ou aqui em cima, Render Image,
vocês vão ver que nós criamos esse efeito aí que vocês estão vendo. Pode-se fazer a animação em vida? Pode. E para nós tirarmos essa esfera aqui, ó, que está sendo escrita, é bem simples. Vamos dar o ESC aqui para sair. Selecionando-a, nós podemos... Vamos voltar para o passo zero, fica selecionando aqui, ó, com o botão direito. Aí vamos vir aqui na Outline, que é essa janela superior, e vamos ver que é ela que está selecionada. Basta a gente clicar no olhinho, a gente desabilita a visão na área e no render. Quando nós dermos a renderização com Alt A, eu preciso sempre iniciar aqui do zero, senão ela não volta, tá? Aqui, ó. Ela está gerando e essa esfera, quando finalizar, eu vou mostrar a vocês na renderização que ela não vai estar aparecendo. Então, dando o Render Image, aqui a assinatura feita. Vou dar o ESC aqui para sair. Notem que eu utilizei para esse efeito, eu vou deixar aqui até o frame 110, tá? E eu não quero mais do que isso, eu vou usar aqui a tecla E com o cursor na janela Timeline, eu consigo diminuir o tempo do meu vídeo para 110 frames, que equivale aproximadamente aí 4 segundos e pouco de vídeo. Então, para gerar o vídeo animado, eu posso vir aqui no ícone que representa a câmera, que é o ícone de cena, e vou em dimensões definir qual tipo de vídeo que eu quero e a resolução. Então eu vou usar essa opção aqui, HD TV 720, vai me dar uma resolução de 1280 por 720, que é o padrão do YouTube, e vou definir na guia Output a saída do meu arquivo que eu vou gerar. Então eu vou vir aqui, selecionar o nome de arquivo, vou botar aqui efeito texto, e clicando nessa pastinha, eu vou escolher um diretório onde eu queira salvar aí o meu arquivo. E dou Accept, que é para aceitar. Voltando a Output novamente, eu preciso definir agora qual o formato do vídeo que eu quero criar. Então, clicando na caixinha, nessa última coluna, todas essas opções aqui são formatos de vídeo. Eu uso muito o AVI JPEG. Aí vocês podem usar o que vocês quiserem, desde quando vocês tenham os codecs desses recursos no seu equipamento, tá? Então, clicando aqui AVI JPEG, eu vou vir aqui selecionar RGB para que saia em cores e vou manter o Quality aqui em 100%. Se o seu não tiver, você clica e digita 100. Vamos voltar à barra inicial e vamos clicar nessa opção Animation para iniciar o nosso processo de renderização do vídeo. Clicando em Animation, o passo a passo vai surgindo, vocês vão ver que a palavra começa a aparecer, são aproximadamente 110 frames, vai demorar um pouquinho, eu vou dar um pause aqui no vídeo, quando finalizar eu volto para mostrar como ficou. E concluindo aqui o nosso processo da animação, vocês vejam que eu já cheguei aqui no frame número 110, para eu ver como ficou o projeto, eu posso vir aqui no Render, clicar em Play Rendered Animation. Em alguns instantes vocês vão ver aí o efeito causando a assinatura com o efeito Quick Smoke. Bem, pessoal, para cada um aí cabe a criatividade, uma melhor configuração e se tiver um equipamento com a placa gráfica bem legal, eu acredito que possa fazer bons trabalhos com as dicas que eu consegui transmitir aqui. Espero que tenha sido bem aproveitada e até o próximo tutorial. Forte abraço e mais uma vez, obrigado pela tua companhia junto a mais um tutorial aqui no canal.